A Semina Jovem apresenta Minuto Gestão, com Múcio Teixeira. O entrevistado desta semana é Rodrigo Constantino, economista, colunista e autor de diversos livros dessa área. Rodrigo, eu queria começar essa série com você perguntando como é que fica o cenário brasileiro a partir de 2016 se as obras de infraestrutura para os grandes eventos como a Copa do Mundo não ficarem prontas. Não é das mais otimistas. Eu acho que o Brasil está com um modelo que não é sustentável de crescimento, porque não teve reforma estrutural, não teve ganhos de produtividade na mão de obra, não teve investimento em infraestrutura necessário. Então, quer dizer, o crescimento brasileiro hoje depende muito de crédito ainda e do cenário benigno externo. Se isso mudar, nós vamos ter problemas à frente, como inflação ou como uma desaceleração acentuada no crescimento econômico. Não tem mágica, o que tem que ser mudado é fazer, de fato, as reformas estruturais, previdenciária, trabalhista. Então não tem mágica, o que tem que fazer são as reformas estruturais para reduzir o famoso custo Brasil, que é o custo de se empreender, de ter negócios no país. Rodrigo, é possível conciliar economia e gestão com a política? Olha, política é a arte do possível, né? O ótimo é inimigo do bom, todo mundo diz essas frases e há muita verdade nisso. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos ser realistas e entender que a via política, o meio democrático, ele sempre vai ter que contar com certas concessões, com certas contemporizações para abarcar interesses conflitantes. Mas, feito essa ressalva realista, é preciso alterar muitas coisas no modelo hoje, porque o que nós temos no Brasil é um modelo absolutamente clientelista, corporativista, patrimonialista, onde a coisa pública é totalmente misturada com a coisa privada. Eu acho que há um excesso de politização no Brasil. Muitas coisas que não deveriam passar pela esfera da democracia ou da escolha democrática majoritária acabam sendo jogadas para esse processo de a maioria decide, e são coisas que afetam apenas o indivíduo, a sua liberdade individual e que não deveriam ser politizadas. Então eu acho que o Brasil deve claramente mudar esse modelo para reduzir a concentração de poder na esfera política e aí principalmente na esfera federal, e precisa então reduzir a esfera pública, o poder do governo, e delegar muito mais poder aos mercados, aos indivíduos e tirar o governo do caminho de muitas coisas que hoje ele se mete de forma indevida. Rodrigo, hoje eu queria que você falasse sobre as reformas da Previdência e tributária, como elas devem ser feitas, na sua opinião. Aí também, novamente, não vai ter muito mágica, né? Vai ter que enfrentar interesses fortes e poderosos estabelecidos. Máfias sindicais, corporativismo político, vai ter que desagradar um pouco algumas pessoas do setor público que contam com benefícios e privilégios muito insustentáveis de aposentadoria. Quer dizer, você vai ter que começar a mexer em certas conquistas, digamos assim, que ocorreram nos últimos anos no país, que não eram realistas. Eram totalmente dissociadas da realidade econômica do país. Então não tem jeito, você vai ter que incomodar algumas pessoas para poder ter um modelo muito mais justo, eficiente, que coloque o país numa trajetória sustentável de crescimento. Rodrigo, a meta de inflação com a qual o Brasil trabalha é satisfatória? Sem dúvida, acho que a meta de inflação no Brasil hoje é alta, é 4,5%, o centro da meta, sendo que tem uma banda de mais 2 ou menos 2, o que leva 6,5% de inflação como uma meta factível para o governo, e que esse governo que aí está tem deixado claro que a sua meta verdadeira está muito mais próxima desse topo de 6,5% ao ano do que do centro 4,5%. Isso é muito alto quando a gente compara com outros países emergentes, Chile, Nova Zelândia, que está muito mais na faixa de 2,5%. Então eu acho que sim, a meta inflacionária no Brasil ainda é muito elevada. Segundo, o governo mira no topo da meta e não no centro. E terceiro, nós sabemos que institucionalmente falando, o nosso Banco Central não conta com a independência jurídica necessária para mirar apenas na meta de inflação, sem sucumbir tanto a pressões políticas de mais curto prazo. Rodrigo, inflação. O brasileiro já entende ou é apenas mais um nome complicado que todo mundo ainda não sabe muito bem o que é? Eu acho que de uns tempos para cá houve uma conquista muito sedimentada aí, que é a conquista de ter debelado a inflação no país. Plano Real, e isso elegeu e reelegeu Fernando Henrique Cardoso, né? Então acho que é uma
realmente é uma conquista da sociedade que está bem sedimentada, e qualquer governante que brincar com isso e deixar a inflação sair de controle, eu acredito que perca o mandato, né? Ou pelo menos não reeleja o seu sucessor. Então eu acho que a população está muito mais ciente e consciente dos riscos da inflação, que nada mais é do que um imposto disfarçado que afeta justamente as pessoas mais pobres e humildes. Então eu acredito que o modelo atual de governo está brincando com fogo nesse aspecto, porque a inflação está no topo da meta ou perto disso, e o governo continua com uma política de juros que eu considero, no mínimo, ousada, para não dizer talvez irresponsável. Dito isso, eu acho que se a inflação realmente sinalizar uma perda de controle, o governo vai agir, porque isso seria suficiente para derrubar a popularidade do governo. Rodrigo, o tsunami monetário vai afetar mesmo o Brasil? O termo acaba sendo um pouco enganoso, porque ele serve como desculpa para o governo não fazer o dever de casa e aquelas reformas estruturais, tributária, trabalhista, que reduzam o custo do Brasil. Dito isso, é óbvio que existe um fenômeno global hoje de que os principais bancos centrais dos países desenvolvidos estão com uma política de manutenção de taxa de juros nula nos seus países. Isso faz com que não tenha muita oportunidade de investimento por lá, e aí esses investidores, para fazer a arbitragem, trazem então seus dólares, seus euros, seus ienes para países emergentes como o Brasil, como até a Austrália e outros países, Chile, que sofrem então essa enxurrada de divisas de moeda forte, né, digamos assim. Então existe sim o fenômeno chamado pela presidente de tsunami monetário. O problema é que eu acredito que focar nisso como causa dos nossos problemas é desviar o foco, é atacar o termômetro pela febre do doente. Quer dizer, isso é um sintoma. O que você precisa fazer de fato é melhorar a saúde do paciente, dar melhor condições de saúde a ele, que ele fique com uma imunidade melhor e aí não fique doente facilmente por um espirro lá de fora. O problema do governo nessa questão de tsunami monetário é desviar o foco da questão principal, do cerne do problema, que é o custo do Brasil elevado. Rodrigo, afinal, qual é o papel social da economia? A função social da economia é gerar prosperidade. De forma muito sucinta seria isso. O Adam Smith, um dos pais da economia moderna, em 1776 já tinha escrito sobre a riqueza das nações, e ele tentava entender então o que gerava prosperidade em certos países e não em outros. E a conclusão dele cunhou aquela famosa metáfora da mão invisível. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que quando os agentes econômicos são deixados com mais liberdade de ação, sem tantos obstáculos criados pelo próprio governo, muitas vezes, eles tendem a, tentando satisfazer seus interesses próprios, como a busca pelo lucro e coisas do tipo, que são vistas como egoístas por muitas pessoas, tendo que satisfazer a demanda dos outros, é a única forma que eles conseguem obter seus próprios interesses. Então é um ciclo virtuoso, onde, para atender os interesses até mesmo egoístas dos empresários, que é a lucratividade, eles precisam antes exercer essa função social, que é gerar produtos demandados e, com isso, gerar empregos e prosperidade para toda a sociedade. Então, a função social da economia, para finalizar e voltar à origem, é, sem dúvida nenhuma, gerar riqueza, gerar prosperidade, emprego e renda para as pessoas. Nós conversamos com Rodrigo Constantino, economista, colunista e autor de diversos livros. Minuto Gestão, a Semina Jovem.